não é sobre preocupação com o rival, mas é interessante você analisar alguns aspectos que a gente fala aqui em live, tenta levantar que o Ceará deveria estar fazendo no seu departamento de futebol, e eu fico muito triste, honestamente te falando, quando a gente vê a entrevista do Alex Santiago, que ele deu lá no Futebolês, colocando um nível de profissionalização, de profissional que ele é, muito superior ao ABC, por exemplo. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade aqui. A diferença é muito grande. A gente não sente do trabalho do Departamento de Futebol do Ceará, cara, o mínimo que se deve ter ou que se deveria fazer que o Alex Santiago está fazendo no Fortaleza. E ele está fazendo nem nada espetacular. Ele está fazendo o que a gente está falando aqui em live. Valorização do departamento de análise dele. Até tem um nomezinho lá, que é Cifec, né? A gente costuma chamar de Cifec Ceará, porque também tem muitos jogadores que a gente busca, que eles acabam levando para lá. Mas cria-se uma áurea de que o Cifec é uma coisa absurda, meu Deus, de outro planeta. Mas, de fato, há uma valorização por trás desse departamento que é valorizado pela imprensa daqui, que sempre fala, o Moisés foi valorizado, foi buscado no Cifec. Homem, me compre um bode, entendeu? Tudo bem você valorizar o trabalho que é feito no Cifec lá do Fortaleza. Agora, dizer que o Cifec notou o Moisés, aí é demais, entendeu? O cara foi o destaque da Série B, até eu sabia do Moisés. E eu queria que o Ceará trouxesse. O Ceará tentou o Moisés, só que o Robson achou caro. Então, assim, esse trabalho profissional que é feito no Fortaleza, humano, de humanização da gestão do futebol, é um diferencial muito grande, cara. E a gente não vê 30% no Ceará, entendeu? A gente não vê 30% nas palavras do ABC. A gente está muito distante do perfil que hoje há no diretor de futebol. Aliás, o Alex Santiago nem é mais o diretor de futebol, acho que ele é o segundo vice-presidente. Mas quando ele era diretor de futebol, a diferença é muito grande para o ABC, cara. Muito grande. E é muito grande para essas pessoas que estão próximas do futebol do Ceará. Eu sei que a galera lá do Ceará não gosta quando a gente fala assim. Eu sei que não gosta, porque futebol é envolvido de vaidade. Só que eu tenho que falar, cara. Aqui eu tenho que ser sincero. O Alex Santiago é um diretor de futebol, quando era, muito superior ao ABC, cara. Muito, mas muito superior, infelizmente. E eu não posso me prender, a gente não pode se prender no trabalho, Douglas, só do resultado. Porque o Ceará pode subir. E aí vão chegar para mim e dizer assim, olha aí, tá vendo? O ABC subiu. E aí, vai falar o que agora? Vou falar a mesma coisa. Vou falar que o Alex Santiago é muito melhor. Porque é. E é esse ponto que a gente não pode se perder. A gente vê a entrevista do cara, é outro nível em relação aos caras do Ceará, pô. E a gente não vê nenhuma reação. Vê até não, vamos tentar. Não pode ser assim, cara. Tem que evoluir, tem que melhorar. E isso serve para o ABC também. Que ele veja essa crítica que eu estou fazendo aqui a ele, não como uma crítica por crítica. Que ele vá buscar conhecimento, que ele se prepare. Ele está tendo uma oportunidade da vida dele. É uma baita de uma oportunidade para ele. Se desenvolva, melhore. Não pode ficar ali debaixo do guarda-chuva do Juliano. O Juliano é teu funcionário, cara. Tu não pode se colocar abaixo do Juliano nas decisões. A sensação de quem controla o departamento é o Juliano. E não pode ser assim. Quem tem que ter voz ativa é você. Então, faça um trabalho que a gente perceba um nível superior. Que a gente perceba que você tem contato com a base, que a base funcione, que você saiba o que está acontecendo na base. A gente tem que sentir de você segurança. Eu não sinto. Eu não sinto que há um trabalho integrado. Então é isso que a gente tem que ver, cara. A gente tem aspectos a melhorar. E eu enxergo que não é só na minha frase de dizer, o Alex Santiago é muito mais diretor de futebol do que o ABC. Eu vejo isso como normal. Agora, o ABC, por outro lado, tem que mostrar incômodo não comigo. Ele tem que melhorar como diretor de futebol e entender onde ele pode melhorar. E tem muita coisa a melhorar, o ABC. Muita coisa a melhorar. Você pode crescer nessa função. A oportunidade está nas suas mãos. Porque é um baita cargo, é um baita desafio. Está nas suas mãos esse trabalho de melhorar. Você está tendo a oportunidade. Está pegando o Ceará numa estabilidade tremenda, com recurso financeiro para contratar, com um elenco muito mais robusto do que nos últimos, sei lá quantos anos que a gente jogou Série B. Está nas suas mãos a chave para você subir de nível e crescer dentro da função. E detalhe, né, assim, quando a gente às vezes compara alguma coisa com o rival, é porque assim, é um time que está aqui, é do lado, tem o mesmo contexto histórico, o mesmo contexto de geográfico, de econômico da região.
Então, muitas vezes, a gente realmente tem que pegar assim, ó, tá acontecendo isso lá no rival, a gente tem que integrar. Cara, não fazer exatamente igual, mas será que a gente não tá fazendo errado? Será que a gente não poderia melhorar esse processo? E outra, eles sempre fizeram isso com o Ceará. Melhoraram muita coisa, eles correram atrás do que o Ceará fazia antes. Hoje, eles conseguiram melhorar. Alcançaram o nível e melhoraram, tanto que passaram o Ceará. Né? Então, o Ceará tem que estar de olho no que está acontecendo lá. O Ceará não consegue hoje formar um gestor que torce Ceará para ser um diretor de futebol. Será que não tem? Não tem como fazer isso? E assim, o ambiente de vaidade não consegue Não dá. nascer esses caras, né? Porque as pessoas se afastam. Peguei alguns pontos aqui também da entrevista do Alex Santiago, para o torcedor entender um pouco mais sobre o que eu estou falando. Lá, os caras valorizam o aspecto humano, em que contratar um jogador, hoje em dia, não é só mais pelo dinheiro. Os caras não vêm mais vestir a camisa do teu time só pelo dinheiro. Principalmente se falando de alto nível. Jogadores de primeira divisão. Você tem que ter um projeto para os caras. Você tem que mostrar o que é o teu clube. Coisa que a gente já vem falando aqui há muito tempo. Que a vaidade tem que ficar à parte. Você tem que melhorar. Você tem que cuidar do lado humano dos jogadores. É importante demais, cara. Importante demais. A relação fria que a gente tinha no passado com o Robinson, de fato, acho que é o limite do ridículo, né, de gestão esportiva. Mas a gente pode, gradualmente, melhorar esse aspecto humano, essa gestão humana dentro do clube. Acho que tem uma caminhada longa ainda pela frente, né? Eu entendo que o jogador é um funcionário, mas o jogador também é um ser humano. E ele precisa ter um cuidado ali, que não é só uma relação financeira. Não é só chegar e multar um jogador. O jogador foi multado. Tá, mas antes de multar, conversa com o cara, troca uma ideia, passa um conhecimento, sabe, Douglas? O cara fez cagada, tipo, quantos anos tem esse cara? 23 anos. É um menino, pô. Chega pro cara e diz, meu irmão, não faz isso, cara. Vamos ver o que é que tá faltando. Você tem que focar na Diálogo, sua né? carreira. Diálogo. Conversa. Uma boa, sabe? Sai do ambiente, leva num bar, troca uma ideia, leva num restaurante, conversa com o cara, vai na casa do cara conhecer a família, a namorada, o filho, o cachorro, entendeu? O cara se sentia ali dentro do Ceará. Entendeu o que é vestir Ceará. Quer ser Ceará, entendeu? Eu sinto que hoje a relação ainda é muito fria. Os jogadores reclamam da torcida o tempo inteiro. Por que eles reclamam da torcida? Alguém foi lá explicar o momento que a gente vive para os jogadores? Foi tentar construir isso para os caras se blindarem um pouco mais e entenderem, não, pô, o torcedor tá chateado mesmo, o motivo é esse, a gente entende. Alguém chegou para dialogar sobre isso com os jogadores? Acredito que não. Com essa ótica, sabe, Douglas? Sim, Chamar sim. todo mundo e dizer, galera, é o seguinte, vocês vão enfrentar uma torcida que está hostil, a gente está passando por um processo de mudança da presidência, foi muita dificuldade com o presidente anterior, é importante que vocês entendam esse contexto, que parte da chateação do torcedor que cai em cima de vocês nas redes sociais é culpa nossa, entendeu? Vocês, realmente, a gente entende que o torcedor vai pegar mais no pé de vocês porque a gente errou ano passado e a gente está tentando reconstruir. Eu peço vocês paciência com o torcedor, porque o torcedor vai estar um pouquinho mais arredio, mais chato, e é normal. Diálogo, Douglas. Construir diálogos. Entendeu? A gente constrói relações, a gente constrói pontes. E eu sinto que a gente ainda é uma relação de, você é meu funcionário, eu te pago em dia, eu quero isso, e se você errar aqui, eu vou te multar. Sabe? Essa história da cartilha, né? De certo ou errado, de conduta. Eu acho que a gente tem que ter uma cartilha de diálogo, pô. A gente precisa ter uma relação humana muito mais quente, muito mais aquecida, muito mais branda, muito mais aberta, sabe? Ter diálogo. E eu acho que às vezes faz falta, e eu sinto que no Ceará ainda não está do jeito que deveria estar. Melhorou em relação ao ano passado, mas acho que a gente ainda tem muitos aspectos a melhorar nessa questão aí. Até o Fábio Freire tá lembrando, né, que o Chay falou lá, reclamou. Aliás, ele pediu paciência da torcida. Eu nem acho que o Chay esteja errado de pedir paciência da torcida, porque ele chegou no meio do bombardeio, né? Chega aí numa transição do ano passado para cá, então ele não viveu o ano passado, ele não viveu aqui um rebaixamento, ele não viveu todo esse caos que foi a renúncia de aliás, ele até viveu a renúncia do presidente. Mas sabe, essa transição toda, o jogador às vezes chega aqui, pô, a torcida tá muito hostil, tá cobrando muito. Às vezes é justamente isso que está faltando. Chegar lá um diretor, chegar lá um gestor de futebol e explicar tudo isso pro torcedor, pro jogador. Sabe? Os caras estão putos mesmo. O torcedor tá mordido.
Eles precisam ver vocês em campo, se doando dentro de campo. Imagina, a gente já tá mordido e a gente vê 2 goleadas em casa que o Ceará sofre, ainda leva um 3-1 pro CRB, sabe? É muito. Cara, é maltratar demais o torcedor, sabe? É difícil você pedir paciência para um torcedor desse aí. Eu não consigo, cara. Às vezes que eu me estourei de estresse com o Ceará esse ano, com essas partidas ridículas de Série B, é porque ninguém aguenta mais, cara. Ninguém aguenta mais. Então, eu entendo o Chay pedir paciência, mas ele também tem que entender, e aí o papel disso é dos gestores, fazer Sim. os jogadores entenderem que também os jogadores precisam ter paciência com a torcida, sabe? São 2 vias aí, né? Pô. É, é um contexto que precisa ser explicado mesmo, Klaus. Douglas, e com certeza, tem que deixar muito claro. E para o torcedor, existe um ponto que é muito incômodo, eu acho, que me incomoda também. A sensação de que nada mudou no Ceará, no departamento de futebol. A gente caiu e a maneira de fazer futebol é a mesma do Robson. Entendeu? Uma coisa ali meio blasé, um cara que vem aqui, chega, contratado, como o Juliano, e ele é que é o responsável por negociar, falar do Ceará e tal. Essa sensação de que o modelo de gestão não mudou nada incomoda o torcedor, sabe? De ninguém chegar e dizer, cara, vamos mudar, os processos aqui do clube vão melhorar. Para vocês terem ideia, o João Marcos, que é o analista de mercado, que saiu do Ceará, foi para São Paulo, que o Dorival levou, ele já está no São Paulo há uns 15 dias. O Ceará não tem ninguém no lugar. Como é que isso está funcionando, cara? Como é que normalizam isso? Então explica isso, Douglas. Eu estou aqui falando de robustez, de crescimento, de ampliação, de melhora, valorização da análise. No Ceará, o Ceará está sem analista de mercado há 15 dias e até agora não trouxeram ninguém para o lugar. É muito difícil, assim, eu tentar... E, assim, a sensação que dá é que os caras, se não trouxeram ninguém para o lugar do João Marcos, a sensação que nos dá, o João Marcos é analista de desempenho, não é o João Marcos jogador não, tá? Não confundam. A sensação que dá é que o departamento de análise do Ceará não faz parte das tomadas de decisão sobre contratação. Eles não são perguntados, não são questionados, eles não internalizam o processo, eles não fazem parte do processo. Eles são um objeto ali que existe, porque se não existir, queima o filme do departamento de futebol do Ceará, que é autossuficiente. Modelo Robson, entendeu? De gestão. É isso que incomoda o torcedor, a sensação de que não mudou nada no departamento de futebol. Quando a gente fala sobre essa parte de análise e tudo, é a parte estratégica do departamento de futebol. Eu acho que fisiologia funciona, departamento médico funciona, o campo funciona, logística funciona, rouparia funciona. O que a gente está falando, isso aí é a operação, é a parte de operação. É o que faz a roda rodar. O evento funciona. A questão aqui que eu estou falando é da estratégia. É o que faz a gente saber se a folha do Ceará vai aumentar, vai diminuir, e a gente vai otimizar o nosso time. Nosso time vai melhorar, gastando menos e fazendo mais. E para isso a gente precisa de braço, para isso a gente precisa de gente qualificada nesse departamento. A gente não tem. E nem quer, pelo visto, porque não houve anúncio de um novo analista de mercado até agora, para o lugar do João Marcos. Só anunciaram que o João Marcos está no São Paulo e ficou sem ninguém. Eu acho isso muito triste. Muito triste mesmo. Só mostra o abismo que hoje existe no campo de visão de futebol entre Ceará e Fortaleza. Por isso que o Fortaleza está colhendo o que está colhendo. Os resultados, as vendas muito maiores que a do Ceará. E a gente patinando, errando nas mesmas coisas. É escolha. Tudo é escolha. Na vida, tudo é escolha. Né? Mas como há uma guerra de bastidores por vaidade no Ceará, fica difícil pessoas boas se aproximarem para tentar fazer um trabalho voltado à melhoria do departamento de futebol do Ceará. Tudo é vaidade no Ceará. Tudo tem um objetivo secundário. É um objetivo de o próximo presidente sou eu. O próximo fulano de tal sou eu. Eu até vi um cara dizendo aqui, ó, graças a Deus a gente tem um João Paulo que quer assumir o Ceará. Meu amigo, hoje em dia não tem só o João Paulo não. Hoje tem bem uns 30. Esse é o problema. Antes não tinha quem quisesse assumir. Hoje tem gente demais. Hoje o problema é o contrário. O problema é que tem gente demais querendo assumir o Ceará. Com interesses que vão ali além de olhar para o Ceará acima das vaidades. Isso já aconteceu no Fortaleza também, por muito tempo. Por muito tempo. Por isso que eles passaram 8 anos na Série C, mas aprenderam com os erros. A gente está nesse processo de tentar entender. Só espero que a gente não precise se afundar mais para precisar entender. Entendeu? Então, assim, a gente tem um caminho longo pela frente.
E há um abismo, sim, intelectual, na minha opinião, entre o departamento de futebol do Fortaleza e do Ceará. Isso incomoda. E me incomoda saber que o Ceará não mudou nada em relação ao ano passado e esse ano. Isso é um ponto que pega. Pega pra caramba. A gente não ter nem tentado mudar alguma coisa. A gente trocou pessoas. Trocou pessoas. O modelo, a forma do departamento de futebol do Ceará é exatamente o mesmo. Esse foi um corte aqui do BPR, então você vai chegar naquele likezão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo corte, hein? Valeu, bora Vozão, bora pro racha.